So, you want to speak English fluently, accurately, and beautifully? Well, let's talk about this. I can tell you 2 or 3 things about this process. Number 1, it's possible, but it's not easy. Number 2, you have to practice a lot. Number 3, you have to have enough information to self-correct. Self-correction is key. Self-correction is crucial. And, well, I had something else to say. What was it? Oh, English Now is on. English Now. 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 English Now. Muito bem, muito bem, muito bem. Speak, talk, say and tell. Você sabe a diferença? Say. I love you, Paul. Not you, Paul. You're a native speaker. Say. Oh, that's it. Count your money. Como se fala falar inglês? O problema é que se você nasceu no Brasil e pensa falar, esse verbo pode ter 4 traduções possíveis em inglês. Sim, o seu falar vai se quadrifurcar em speak, talk, say and tell. O português tem alguns verbos para a tradução mais exata dos 4 verbos que eu vou cercar aqui. Mas o problema é principalmente que, na maioria das vezes, qualquer brasileiro vai preferir simplesmente usar o verbo falar, onde às vezes você poderia substituir por dizer, contar, conversar. E é claro que passaremos os próximos minutos falando sobre esse assunto. Vou dividir em 3 partes. Na primeira parte, só vou lidar com formas verbais, para ver se a gente está na mesma página, como se diz em inglês. To see if we are on the same page about this. Na segunda, vou cercar um por um de novo. Para cada um desses verbos, eu vou te dar 4 coisas. A tradução possível envolvendo outros verbos em português. Vou te dar uma imagem para você guardar no fundo do seu coração, para você associar e tornar a memorização mais simples de cada um desses verbos. Também vou te dar uma palavra-chave, a keyword, palavra-chave em inglês para você associar com cada um deles. E vou te dar também usos comuns, common uses, collocations. You remember that, right? Collocations, this class. Common uses. Na terceira e última parte, é claro, quiz. E hoje, já posso ir adiantando, não está fácil. Hoje está difícil. Without further ado, sem mais delongas, passemos ao tema de hoje. Part 1. Verb forms. Alright, round number 1. Vamos cercar as formas de cada verbo. Você está sabendo, né? Desde que a gente combinou algumas coisas essenciais nesse curso, nesta aula aqui, nós decidimos que diante de um verbo, você tem que imediatamente enxergar todas as 6 formas desse verbo em inglês. E muito especialmente, você tem que enxergar 3 colunas desse verbo. As famosas 3 colunas base form, past form and past participle. Dito isso, vamos para a primeira rodada. Eu vou te apresentar o verbo e você vai ter 3 segundos para me apresentar coluna 1, coluna 2 e coluna 3 deste verbo. Vamos lá. Number 1. Speak. Speak. Spoke. Spoken. Number 2. Talk. Talk. Talked. Talked. Number 3. Say. Say, said, sad. And number 4, tell.
tell, told, told. Muito bem, esse é o básico. Se você não tá aqui, para esse vídeo agora. Stop. Vai estudar. Baixa uma listinha aí no Google. Muito bem, round number 2. Part 2. Explanation. Começando com speak. Speak tem a ver com falar, no sentido da produção da fala. Speak vai cercar todo o seu modo de falar, como você fala. So we are talking about production of sounds. We are talking about languages. And we're talking about producing the scores. Producing speech. Common uses. Common collocations. Speak up. Famosa revista de inglês da década de 80. Speak up. Fala aí. Pode falar. Speak up. Speak a language. Speak many languages. Speak English. Speak fast. Para falar rápido. And the opposite. Speak slowly, please. Speak out loud. Speak low. And this is my image. Esta é a minha imagem para o verbo to speak. Sim, speak. Produção, produção de sons, produção de sentido, produção de discurso. Não é à toa que a palavra para discurso está diretamente conectada com esse verbo speech. Você se lembra? Já apareceu no esporte de inglês o filme O Discurso do Rei, The King's Speech. To be or not to be. Speak é simplesmente o ato de falar. Sim, se por um acaso ou por conta de muita emoção você não consegue produzir discurso, você fica speechless. I'm speechless. E a pessoa que fala é speaker, muito usado aí em congressos, palestras. Quem é o palestrante de hoje? Who is the speaker? Today's speaker is... Locutor também? Speaker, locutor. Também funciona para sua caixa de som. The speakers. Isso aí, speakers. You're a native speaker. Produção de som, produção de fala, produção de discurso. Speak, speech. Number 2, to talk. The key concept, the key word for to talk is conversation. Conversation, talk. Você vai lembrar, claro, de talk show, um programa televisivo em que as pessoas simplesmente conversam. Talk show vai funcionar para o seu tema, para o seu tópico, para o seu subject. Talk about something. What are you talking about? What are you talking about? What is she talking about? Talk about. Talk to me. Talk to somebody. Talk. Sim, o verbo ideal para a sua DR. Você precisa conversar? Well, we need to talk. We need to talk. Reparou na assimilação? We need to talk. Volta aí e repara. We need to talk. We need to talk. We need to talk. Sim, né? Assimilação. Tá sabendo, né? I love you, Paul. Not you, Paul. You're a native speaker. And this is my image for talk. Number 3. Say what you want. Say, to say. The key word, the key concept here is the message, the content. And this is my image for say. O importante aqui é o que está sendo dito, é a mensagem, o seu conteúdo. Os verbos preferidos em português aqui vão ficar entre falar
e dizer. Common uses. You say something. Come on, say something. Fala alguma coisa. Diga alguma coisa. Say goodbye. You can say goodbye. Say hello. Say yes. Say no. Number 4. Tell. Common collocations. You can tell a story. You can tell a joke. Tell a joke. Tell the truth. Tell lies. O verbo próximo em português aqui é contar. Contar uma história, contar uma piada, contar a verdade ou contar mentiras. E a minha imagem para tell é esta. Um jeito prático de você reconhecer tell na sua frase é que você vai ter duas pessoas dentro da sua frase. Uma delas ocupando o lugar do sujeito e a outra ocupando o lugar do objeto. Você lembra dessa aula, né? Sujeito, objeto, essencial, this class. Você vai ter ali duas pessoas na sua frase, numa frase do tipo I told you, pra eu te falei. Ou ainda I told her, eu falei pra ela. Well, I told her, I told him, pra eu falei no sentido de eu avisei que isso ia acontecer. Então tá aí, I, estou eu em posição do sujeito, her em posição de objeto. Você vai ter essas duas pessoas na frase, verbo no meio. Você está ao mesmo tempo falando do conteúdo, da mensagem, do que foi falado, do que foi dito, e com essas duas pessoas na sua estrutura de frase. Tell. Sim, duas pessoas na frase, às vezes, dependendo se você tiver no imperativo, você não vai ver a pessoa do sujeito, como por exemplo na frase tell me, me fala, me conta. Muito bem, este é o final dessa explicação, acabou, é basicamente isso, this is it. Mas antes de ir pro quiz, eu quero ir pro final gramático. Roda a vinheta aí, final gramático. Final gramático! Sim, lembrando que esta aqui é uma aula de vocabulário e que palavras são como tijolinhos, suas pequenas pecinhas de Lego. Cada pecinha tem um encaixe específico. E o conhecimento do encaixe de cada uma dessas pecinhas se chama gramática. Sim, imaginando que suas palavras sejam tijolinhos, você tem que estar ali em condições de erguer muros, erguer paredes, até a construção dessa sua nova casa, que vai ser o seu inglês. E você quer estar confortável na sua casa, né? Sim, você tem que saber manipular essas pecinhas. Tudo isso para dizer que eu não vou facilitar nesse quiz. Estamos chegando ao final do nível pré-intermediário do sensacional curso English Now. Isso quer dizer que você tem que estar de posse, tem que estar dominando o básico de tempos do presente, do passado e do futuro. E é com todas essas noções de tempo que eu vou jogar neste próximo quiz. Então tá, não vou facilitar. Para dificultar, vou só colocar verbo falar em português e ignorar as nuances possíveis do português entre dizer, contar, falar, conversar e etc. Só para complicar um pouco mais, só tem falar. Em cada uma das frases você vai ter que decidir seu tempo verbal e qual é o verbo adequado para ser usado. Quero ver! Part 3 Quiz. Special guest and today's guinea pig, Lou Crazy Horse Elvis. Exemplo, ela fala 5 línguas. 4 segundos. She speaks 5 languages. She speaks 5 languages. Muito bem, fácil, né? Acertou o S da terceira pessoa, né? Tá ótimo. Então vamos começar essa série de 10 frases. 1. Ela fala 5 línguas. She speaks 5 languages. She speaks 5 languages. Languages. Com certeza. 2. Ele não falou pra ela? He didn't tell her? Didn't he tell her? Desgraçado!
Didn't it? Pergunta negativa é as que começa a considerar. O didn't tem que ter. A primeira não era pergunta, eu tipo. Você vai Negative question. Yes, negative question. Elas existem. Eu achei que era só afirmação. 3. Quantas línguas ele falava? How many languages does he speak? How many languages does he speak? Come again? How many languages does he speak? Bela frase no presente, mas o original estava no passado. Jeez. How many languages did he speak? 4. Eu quero falar com você. Wanna talk to you. I want to talk to you. I want to talk to you. 5. Eu te falei. Told you. I told you. 6. Elas não querem falar sobre isso. They just wanna talk about it. They don't want to talk about it. They don't want to talk about it. 7. O que ela falou? Outra pergunta eu bugo total. What she said? What did she say? Ah, é passado. É que eu tô com o terceiro na cabeça, cara. 8. Ela falou lindamente. She's spoken beautifully. She spoke beautifully. 9. Do que ela tá falando? What is she talking about? What is she talking about? 10. Ela falou que vem. Que vem. She said she come. She said she's coming. Olha que desgraçado. Simple present nunca vai ser futuro. Esse presente aqui é futuro. Ela vem, ela tipo vem no futuro, né? Que ela vem todo dia. Ela falou que veio. She said she's coming. Sim, você tá sabendo, né? Simple present não faz futuro. Sim, essa aula aqui. Você lembra, né? And well, I had something else to say. What was it? Say what you want. I love you, Paul. The time is gone, the song is over. Thought I'd something more to say. Thought I had something more to say. That's all I had to say. Well, this is it. É isso. Do you like this class? Now hit the like button. Do you like the scores? Subscribe to our channel. Do you want more information on the English Now audio course? Well, send us an email to this address. For now, that's all, folks. Be here for next class. English Now.